Chegando nesta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, com as últimas informações do nosso Mengão, né? E tem informação atualizada sobre a situação de Mateuzinho no Flamengo. O Botafogo, que teria oferecido uma proposta para ser paga de maneira fixa, parece que o Corinthians também ofereceu os mesmos valores e agora Mateuzinho quer jogar no Corinthians. Já o Flamengo, chateado com a condução do Corinthians no negócio, quer negociar o atleta com o Botafogo, ou seja, vai ter um impasse danado, vai demorar um pouco mais para que o futuro do jogador, que hoje é a terceira opção do Flamengo, ser decidido. Se vai para o Corinthians, se vai para o Botafogo, enfim. O que de fato nós sabemos é que Mateuzinho dificilmente será jogador do Flamengo em 2024. Então vamos acompanhar aqui a notícia que saiu no site da UOL Sports. Presidente diz que Corinthians igualou proposta do Botafogo por Mateuzinho. Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou que o clube igualou a proposta do Botafogo para ter Mateuzinho. O jogador pertence ao Flamengo, que segue negociando. O dirigente garante que chegou a 4 milhões de euros, 22 milhões de reais. Esse foi o valor oferecido pelo Botafogo. O Flamengo já aceitou as condições do clube carioca. John Texto, dono da SAF, foi até os Estados Unidos para fazer a proposta ao presidente Landim. É um atleta que está lá, não seria usado pelo Flamengo. Nos interessa e fizemos as tratativas, mas não posso assinar uma coisa dessas. Proposta está com eles. Chegamos ao preço igualado ao outro clube. Estamos esperando a resposta deles. Fizemos da forma que seria vendido. Igualamos, o garoto tem preferência ao Corinthians, é corintiano, menino maravilhoso, já está com o espírito do Corinthians. Temos um projeto muito legal para ele. Augusto Melo, ao Casão, pode tudo. A decisão está nas mãos de Mateuzinho. O Flamengo gostou da proposta do Botafogo, mas o jogador tinha a preferência por ir ao Corinthians. Por isso, aguardava para ver a movimentação do time do Corinthians. Não era desejo de Tite que Mateuzinho saísse em definitivo. O treinador pediu que o Flamengo negociasse somente o empréstimo, mas o negócio com o Corinthians desandou. Ele nos foi oferecido. Fizemos propostas de empréstimo e eu não estava. De repente, o atleta veio para exames médicos, já com o contrato, que não foi o que a gente acordou. Não era para ir para o treino, era só para fazer exames médicos. Dei dura em todo mundo. Não pode acontecer isso. Estava tudo certo. Estávamos em condições de contratar. Chega o contrato, vim correndo para assinar para ir ao bid, mas o contrato não tinha as cláusulas que a gente queria. A de vitrine em 20% e o passe estipulado, para não acontecer o que aconteceu com Lucas Veríssimo. Queríamos um valor que seja de 4 milhões de euros, 5 milhões, tudo bem, falou Augusto Melo. Portanto, a prioridade nesse momento é do Corinthians, né? O que vale é a vontade do jogador e o atleta já disse que quer jogar no time paulista. Por mais que o Flamengo queira negociá-lo com o Botafogo pela boa relação entre o presidente Rodolfo Landim e John Texto, infelizmente, se o atleta não quiser ir jogar no Botafogo, não tem como o Flamengo obrigar. Então, que o Corinthians agora pague de maneira à vista. Eu, sendo o presidente do Flamengo, diria: beleza, aceitamos a sua proposta, mas que seja pago de maneira à vista. Nós sabemos que a situação do Corinthians nesse momento não é nada boa, né? Principalmente porque alguns jogadores que estavam já treinando no Corinthians saíram por questões financeiras, né? E o impasse na assinatura do contrato. Foi o que aconteceu com o Mateuzinho. Portanto, o Flamengo, por mais que não aceite o pagamento à vista, né, que seja pelo menos garantido que esse pagamento será feito.
porque infelizmente não se deve confiar no time do Corinthians nesse momento. E o Flamengo, que tem jogo pelo Campeonato Carioca, será que deve poupar visando o confronto contra o Vasco? Vamos acompanhar aqui essa matéria que traz esse assunto. O Flamengo tem de poupar contra o penúltimo colocado de olho no Vasco? Monte o seu time. Tite ainda não terá Vina, que já treina no Ninho do Urubu e está à disposição. Depois de 2 partidas com força máxima nos primeiros tempos dos amistosos nos Estados Unidos, o Flamengo volta à disputa do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, em Belém. O adversário é o penúltimo colocado, com apenas 1 ponto em 4 partidas. E o GE quer saber: Tite deve usar o time titular no duelo no Mangueirão ou poupar os jogadores de olho no clássico de domingo contra o Vasco, no Maracanã? Então, o time principal do Flamengo disputou 3 partidas em 2024, com 2 vitórias e 1 empate, 7 gols marcados e 1 sofrido. Pedro, com 3 gols, é o artilheiro. Vina, o último dos reforços contratados, voltou para o Rio de Janeiro e não ficará à disposição de Tite. Ele está em transição de lesão no ligamento colateral média do joelho direito. Então, o Flamengo tem jogo importante. Na minha opinião, o Flamengo não deve poupar, né? O Flamengo, que está mal no Campeonato Carioca, não está nem na zona de classificação para as semifinais, tem que visar agora principalmente esse rendimento no Campeonato Carioca, que agora precisa de vitórias. O Flamengo precisa vencer o maior número de jogos possíveis para ficar entre os 4 primeiros colocados. É lógico, é óbvio que sabemos que a qualidade do time vai fazer com que a equipe se classifique para as semifinais do campeonato estadual. Só que, se o Flamengo ficar, vamos supor, na 3ª ou 4ª posição, vai ser prejudicado, entre aspas, porque os primeiros colocados têm a vantagem de jogar por um empate na semifinal do estadual. Então, isso conta muito no que diz respeito a um resultado final e até mesmo na disputa pelo título. O Flamengo precisa jogar com o time principal nesse jogo quarta-feira e também no jogo domingo. Esses caras são pagos para isso. Não é possível que jogadores com condicionamento físico, com a estrutura que o Flamengo oferece para todos eles, não consiga jogar 2 vezes na semana em alto nível. Penso eu que sim. Então o Flamengo tem que colocar o time titular e, é claro, poupar apenas aqueles jogadores que estiverem com desgaste físico. Essa é minha opinião. Era o que acontecia com Jorge Jesus. Ele dificilmente poupava jogadores, exceto aqueles que poderiam sofrer lesão. E o departamento médico e as tecnologias que temos hoje é justamente para identificar uma possível lesão e fazer com que o atleta descanse e não sofra esse desgaste. Portanto, o Flamengo tem que ir com o time titular, tem que vencer bem, para que no domingo contra o Vasco chegue motivado, chegue confiante para um clássico muito difícil. Por mais que o Vasco não seja uma das melhores equipes do Brasil, é clássico, né? Jogo, quando é clássico, infelizmente não tem favorito. É um jogo complicado, jogo pegado e difícil. Então o Flamengo precisa ligar o sinal de alerta aí para não se complicar no Campeonato Carioca. E aí, nação rubro-negra, o Flamengo deve ir com o time titular ou reserva? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.